Êxodo capítulo 13. Nesse capítulo nós vamos ver a consagração dos primogênitos e a saída dos israelitas do Egito. E logo aqui no versículo 1 diz: O Senhor Deus ordena a Moisés. Nós temos um Deus que nos dá direção e fala conosco. E olha que ele está falando aqui: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E aqui o Senhor vai falar que tem que separar todo o primeiro nascido do ventre, todos os primeiros machos, tanto do homem quanto dos animais, pertencem ao Senhor. E ele vai falar assim: quando seu filho te perguntar sobre isso, você vai explicar o que aconteceu lá no Egito, como o Senhor Deus, com a mão forte e poderosa, tirou vocês da escravidão do Egito, mesmo tendo um faraó obstinado, com o coração endurecido. O Senhor o tirou vocês de lá, matando todos os primogênitos da terra do Egito. E é por isso que hoje vocês veem, nós, pais, sacrificamos isso. Então, o Senhor também estava instruindo como os pais deveriam instruir a seus filhos. E diz que todo filho, todo primeiro filhote macho entre os animais, nós pagamos com preço de resgate para ficarmos com os nossos primogênitos. Então, os primogênitos eram pagos por preço de um animal. Agora vamos entender um pouquinho melhor isso. O Senhor já fala no versículo 2: consagrar-me todos os primogênitos. O que é consagrar, né? É dar para Deus, é devolver para Deus, é dar. Lembra de Ana? Ana deu Samuel para Deus. Então, isso é consagrar. Ana consagrou Samuel para o Senhor. Então, consagrar todo o primogênito. O primogênito, ele tinha a responsabilidade da família. Inclusive, na hora da bênção do pai, ele recebia a bênção o quê? Dobrada. Ele era responsável ali pelaquela tribo, em relação a ver a direção daquela tribo, a proteção, a continuidade da família, a ver a parte ali do sustento. Então, esse primeiro que rompesse a madre, ele estaria sendo consagrado ao Senhor e dessa forma consagrando toda a direção daquela família ao Senhor, para seguir o caminho de Deus. Agora, o que nos faz diferente do povo do Egito? Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Romanos 6:23 ainda diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós teríamos o quê? Que morrer, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor aqui providenciou, aqui no Antigo Testamento, a forma de resgatar o homem e voltar o homem para Deus, através do que? Quando um filho, homem, nascesse, rompesse o ventre materno, o que seria? Um animal seria morto para isso. E esse animal seria uma forma de resgate para o quê? Para que o salário do pecado não fosse a morte. E hoje, quem é nosso resgate? Hoje, o nosso resgate, ou melhor, quem foi o nosso resgate? Jesus Cristo. E é um resgate eterno. É o único que não tinha pecado e se fez pecado por nós. E hoje, pela fé, nós aceitamos o Senhor e somos resgatados por Ele dessa vida de estar subjugado pela escravidão e por Faraó. Agora tem uma observação aqui que diz que o jumento era um animal muito importante, o jumento para os judeus, porque o, jude, o jumento é um animal de carga, né? É um animal que carregava fardos, né? E esse animal, ele não podia ser usado para consagrar, pelo contrário, ele teria o quê? Ele poderia ser resgatado com a morte de outro animal. Então, se não fosse resgatado, a primeira cria dele deveria ser morto, mas não por sangue, e sim o quê?
desnucado, eles chamam, né? Agora o que a gente observar, o jumento é um animal de força, de carga, de carregar os fardos humanos, né? Mas hoje no Novo Testamento, lá em Mateus 11, de 28 a 30, diz o quê? Para nós nos jogarmos os nossos fardos no Senhor e a gente aprender com Ele, porque o seu fardo, ele é leve. Ó Senhor Jesus, quanta coisa maravilhosa o Senhor quer nos ensinar aqui, né? E também nesse capítulo nós temos o que? Quando falando assim, para celebrar, antes de celebrar aqui a Páscoa, ou melhor, antes de fazer a celebração, teria o quê? Que retirar a, o fermento de dentro de casa, não comer pão com fermento durante 7 dias, e falar que não haverá em vossas casas nada fermentado, nem em todo o vosso território. Então, isso era o que? Para fazer uma celebração. Quando eles entrassem lá na terra de Canaã, eles iriam começar a celebrar e também o que? A consagrar o primogênito. E isso ocorreria na primavera, lembra no mês de Abibe, que é entre março e abril? Então, quando eles entrarem lá, eles iam começar a fazer esse ritual, esse memorial ao Senhor. É muito importante isso. O Senhor fala para celebrar perpetuamente esse dia que saíste do Egito. Nós temos que lembrar o tempo todo que nós saímos da escravidão, da mão do jugo desse mundo, do jugo do inimigo. E nós temos que celebrar isso. Veja só, nós temos uma mente que se esquece muito fácil do favor de Deus. E quando hoje nós temos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é para nós lembrarmos do sacrifício do nosso resgatador, que foi Cristo, para nós o que? Tirarmos o fermento do nosso viver, porque com mão poderosa Deus nos resgatou. Deus usou seu Filho para nos resgatar, né? E nós devemos sempre celebrar e lembrar disso. E também o fermento, ele está ligado à impureza. Se nós virmos lá em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, um pouco de fermento, ele vai contaminar toda a massa. Os coríntios estavam vivendo com alguns pecados ali e achavam que aquilo era normal, porque muitas vezes a pessoa vai se acostumando com o pecado, porque a pessoa classifica pecado grande e pecado pequeno. Então, na forma dela classificar, ela consegue muitas vezes conviver com o pecado pequeno. Mas o Senhor está falando para tirar todo o fermento. Que um pouco de fermento, é um pouco só de fermento, leveda toda a massa. Que nós possamos ter um coração sensível para perceber aonde há fermento no nosso viver. E aqui também, nessa parte, diz assim, que era para contar para os filhos saberem, desde a tenridade, desde o ventre materno, a criança já recebe os impulsos, os estímulos emocionais da mãe. Então, desde o ventre materno, o bebê, a criança deve ser cuidada, deve ser acariciada e ser falada a palavra de Deus para ela. Lembra, uma criança, quando ela está em desenvolvimento, então ela capta com muita rapidez todo o aprendizado. E a criança, ela não aprende tanto pelo que nós falamos, mas sim aquilo que nós fazemos. Nós temos os neurônios espelhos que as crianças espelham os pais. Então, o que nós fazemos é de suma importância, porque os filhos vão nos espelhar tanto quando criança, quanto adulto. Então, olha a responsabilidade que o Senhor nos dá. Nós consagramos o nosso filho ao Senhor e ao momento que nós consagramos, nós temos que ter uma vida consagrada para que nossos filhos espelhem quem nós somos. Que coisa maravilhosa, né? A instrução de Deus. E aqui, a partir do versículo 17, vai estar falando da saída do povo. Então, fala
que o povo partiu, né? E Deus, o que que Deus fez? Não guiou o povo pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependesse do passo dado ao deparar-se com a guerra e voltar para o Egito. Então, é muito interessante que aqui o Senhor fez eles irem por um caminho que não era fácil, não era mais curto, mas o caminho mais curto eles iam ver coisas que eles ainda não tinham raízes suficientes no Senhor. Quando nós não temos raízes suficientes para conviver em um ambiente das terras dos filisteus que estão em guerras, nós podemos retroceder. Por isso que nós temos que aprofundar as nossas raízes no Senhor. Quando o caminho não é tradicional, lembre, muitas vezes a gente quer um caminho tradicional para a nossa vida, mas não é tradicional. Mas lembra que a direção está sendo de Deus, a direção está sendo extraordinária. Talvez se Deus nos tivesse levado pelo caminho mais fácil da vida, não tínhamos nos apegado a Ele, não tínhamos valorizado quem Ele é, a palavra dele. Então nós vemos, né, que o Senhor em tudo tem o quê? Uma direção para nós. E agora outra coisa que nós vemos aqui muito rica é que, bom, antes deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Lembra quando José do Egito, ele faleceu, ele pediu que os ossos dele fossem levados para quando eles saíssem do Egito, para a terra que o Senhor havia prometido. Então aqui eles também estão levando os ossos de José junto. E aí fala que os israelitas partiram e se acamparam em Etã, junto ao deserto. E olha o versículo 21 que diz: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Que coisa rica! Olha, os israelitas, eles estavam aqui aonde agora? Perto aqui, junto ao deserto. Como que é um deserto? Bem diferente do Egito, né? O Egito tinha o rio Nilo, seus afluentes. Aqui não é deserto. No deserto você depende de quem? Exclusivamente de Deus. E Deus o que? Colocou uma nuvem, uma coluna de nuvem para guiá-los. Hoje nós temos os profetas, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E a nuvem ali naquele calor, ela servia como sombra, como refresco, né? E à noite, uma coluna de fogo para o quê? Lumiá-los e também para aquecer, porque no deserto é muito frio à noite, né? E olha que coisa maravilhosa. O Senhor vai nos levando, mas Ele vai cuidando de nós. Ele vai cuidando de nós com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo. E assim nós poderemos dizer. Deixa eu ler o último versículo, olha. 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo, no povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Se lembra, minha irmã, meu irmão, que a coluna de fogo não se afasta de ti. O nosso Deus não se afasta de ti. Então, depois que nós criamos raízes no Senhor, nós podemos até dizer, como Paulo dizia em Romanos 8, 37, ele diz assim, não, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores porque nós o que? Escolhemos pela fé nos consagrar ao Senhor. Nós escolhemos pela fé o caminho que o Senhor tem nos determinado. Nós escolhemos pela fé o que? Nós queremos essa nuvem durante o dia e essa coluna de fogo durante a noite.
Depois o versículo 38 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, olha, é tudo tribulação aqui. Ou melhor, tem coisas tribulação e coisas não, ó, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso resgatador perpetuamente. Nós temos um resgatador perpétuo, Jesus Cristo. Que bênção é viver debaixo dessa nuvem e viver debaixo dessa coluna de fogo. Jesus Cristo é o nosso Senhor.